Abraão, um nome que ecoa ao longo dos séculos, é sinônimo de fé inabalável. A história desse patriarca começa de maneira simples, mas se desdobra em uma jornada que mudou o curso da história humana. Imagine-se vivendo há milhares de anos em um mundo repleto de deuses pagãos, superstições e incertezas. Nesse cenário, um homem se destacou, não por sua força militar ou riqueza material, mas por sua capacidade de ouvir e acreditar em algo que ia além do visível. Abraão, nascido como Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e avançada para sua época. Ele tinha tudo que um homem podia desejar, uma vida estável, uma família e terras férteis. Mas algo faltava. Dentro de seu coração havia uma inquietação, uma busca por algo maior. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a ser chamado para uma missão divina. Aos 75 anos, já idoso e sem filhos, Deus lhe falou pela primeira vez. Não foi uma promessa comum. Foi uma promessa grandiosa e aparentemente impossível. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Gênesis 12. Imagine o peso dessa promessa. Abraão, sem filhos, sendo chamado para ser o pai de uma grande nação. Sua esposa Sara era estéril, e eles já estavam na velhice. Como poderia isso acontecer? No entanto, Abraão não duvidou. Ele obedeceu sem questionar, sem hesitar. Essa é a essência da fé, acreditar em algo que parece impossível, confiar em Deus quando as circunstâncias gritam o contrário. Abraão partiu, deixando para trás tudo o que conhecia. Ele se tornou um peregrino, vagando por terras estranhas, sustentado apenas pela promessa de Deus. Ele não sabia para onde estava indo, mas sabia que estava sendo guiado pelo Criador do universo. Isso nos ensina uma lição valiosa. Fé não é saber todos os detalhes do caminho, mas confiar naquele que guia. A promessa de Deus era clara, mas os anos se passaram, e Abraão e Sara continuaram sem filhos. Imagine as dúvidas que surgiram em seus corações. Será que Abraão se enganou ao ouvir a voz de Deus? Será que a promessa de uma grande nação realmente se cumpriria? Mesmo assim, ele não desistiu. Continuou a confiar, mesmo quando as evidências eram contrárias. Um dos momentos mais emblemáticos da vida de Abraão foi quando Deus o levou para fora de sua tenda em uma noite escura, e o fez olhar para o céu. Olhe para as estrelas e conte-as, se é que pode contá-las, disse Deus. Assim será a sua descendência. Abraão olhou para o céu e viu milhares de estrelas brilhando no firmamento. Elas representavam a promessa de Deus, algo que ele ainda não podia ver realizado, mas que acreditava ser verdade. A fé é assim. Ela enxerga o invisível, acredita no impossível e confia no inexplicável. Aos 99 anos, quando tudo parecia perdido, Deus falou novamente com Abraão e reafirmou sua promessa. E então algo extraordinário aconteceu. Sara, que sempre fora estéril, engravidou. Abraão, agora com 100 anos, se tornou pai. Seu filho Isaque nasceu, e a promessa de Deus começou a se cumprir. Mas a jornada de fé de Abraão não terminou com o nascimento de Isaque. Na verdade, estava apenas começando. Em um dos testes mais difíceis que qualquer pai poderia enfrentar, Deus pediu a Abraão que oferecesse seu filho Isaque como sacrifício. Imagine o que Abraão sentiu naquele momento. Ele esperou tanto tempo para ter um filho, e agora Deus lhe pedia para entregá-lo. Mas Abraão não questionou. Ele subiu o Monte Moriá com seu filho, sabendo que Deus tinha um plano maior. No último momento, quando estava prestes a sacrificar Isaque, Deus o deteve e providenciou um carneiro para o sacrifício no lugar de seu filho. Esse episódio mostrou a fé absoluta de Abraão em Deus e também apontou para o futuro sacrifício de Jesus, o Filho de Deus, que seria oferecido em nosso lugar. A história de Abraão é uma das mais poderosas narrativas de fé nas Escrituras. Ela nos ensina que a fé não é algo passivo. É ativa, é obediente e, muitas vezes, é provada. Abraão não só acreditou nas promessas de Deus, mas agiu com base nelas, mesmo quando parecia que Deus estava atrasado ou que a promessa era impossível de se cumprir. Muitas vezes somos como Abraão, vivendo entre a promessa e o cumprimento. Talvez Deus tenha colocado algo no seu coração, uma visão, um sonho ou uma promessa. Mas assim como Abraão, você pode estar esperando. E a espera é difícil. No entanto, a vida de Abraão nos lembra que Deus é fiel. Ele cumpre o que promete, mas no seu tempo e da sua maneira. Talvez você esteja enfrentando circunstâncias que parecem contrárias às promessas de Deus.
Talvez você tenha esperado por tanto tempo que começou a duvidar. Mas lembre-se de Abraão, que contra todas as evidências continuou crendo. Sem enfraquecer na fé, Abraão reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Romanos 4. A fé de Abraão mudou o curso da história. E sua confiança em Deus nos ensina a esperar com paciência e confiança, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. Assim como Abraão olhou para as estrelas e viu a promessa de Deus, nós também podemos olhar para o céu e saber que Deus é fiel para cumprir cada uma de suas promessas em nossas vidas. Portanto, hoje, se você está esperando por algo, seja uma resposta, um milagre ou uma mudança, lembre-se da história de Abraão. Deus não se esquece de suas promessas. Ele está trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. E no tempo certo você verá o cumprimento daquilo que ele prometeu. Fé é acreditar no invisível, confiar no impossível e esperar no inexplicável.